Boa noite, pessoal. Hoje temos uma live super especial com uma convidada também muito especial, doutora Michele. Vamos então aqui convidar a doutora Michele para esta live especial. Vamos lá. Vamos ver se a doutora Michele já entrou aqui. Olá! Olá! E aí, tudo bom? Tudo, boa noite. Estou me organizando aqui, trabalhando para variar mais um pouco. A Michele, ela trabalha muito, né? Para quem não sabe, pessoal, hoje a live é sobre câncer de mama. A doutora Michele, ela é ginecologista e é também minha colega lá na clínica da Lelast. Nós compartilhamos muitos pacientes em comum e vamos falar sobre esse assunto, né? Que nesse mês... Ei, Michele, a gente pode falar um pouco sobre o Outubro Rosa, né? E depois a gente fala um pouquinho sobre câncer de mama. Tem muito assunto para a gente hoje. Muito. Mas como eu gosto de dizer para a Michele, eu não gosto de lives demoradas. Então vamos tentar fazer uma live mais concisa. E se vocês tiverem perguntas, a gente daí responde depois. Ou durante a live, como vocês quiserem. Na nossa última live eu tentei ser concisa, mas falei, né, Rui? Não, mas foi ótimo, o pessoal adorou. Né? Foi ótimo. Vamos lá, primeiro diz o que é o Outubro Rosa e depois vamos lá no nosso assunto do câncer de mama. Tá, vamos começar contando o que é Outubro Rosa. Bom. É uma, como é que eu vou dizer? Uma campanha internacional criada em 1990. Na década de 90, por uma americana, uma irmã de uma paciente que teve câncer de mama e faleceu. Então, ela resolveu criar uma campanha para conscientizar as outras pessoas sobre isso. Uma paciente que tinha mutação genética e a mesma depois desenvolveu com o tempo um câncer de mama também. Então, se criou no mundo inteiro essa campanha do Outubro Rosa como uma ideia de alertar as mulheres sobre o câncer de mama. Tá bom o áudio? Tá. Eu tô sem fone de ouvido. Não, tá ótimo, tô te vendo super bem. Tá, pra mim tá perfeito aqui. Tá. Se alguém tiver alguma questão, por favor, nos avise. Nos avise que eu botei para carregar e acabei ficando sem. Então, você criou o Outubro Rosa, que hoje eu sempre digo assim, que o mais importante não é Outubro Rosa, é o entre outubros. O que a gente faz entre outubros? Outubros é um momento importante para lembrar as pessoas que existem exames de prevenção secundária, ou seja, de diagnóstico precoce, mas que o mais importante é o entre outubros. É lá, é nesse momento que a gente vai realmente fazer a prevenção do câncer de mama, que a gente faz todos os dias na nossa vida. Verdade, essa palavra ficou bonita. Né? E vamos falar então, tu quer falar primeiro que vamos falar sobre fator de risco, o que tu quer falar? Acho que isso é uma coisa importante da gente falar, né? Vamos falar sobre incidência? Fiz até um resuminho. Bom, ótimo. Primeiro, para a gente entender porque tanto se fala, né, em câncer de mama. A estatística vem aumentando a cada ano e provavelmente relacionado ao aumento dos fatores de riscos, que a gente vai comentar depois. Mas, sim, temos visto cada vez mais mulheres com câncer de mama em todas as idades. Né? Pacientes mais jovens também apresentando. O que a gente sabe? 14% das mulheres durante a sua vida têm um risco cumulativo de câncer de mama. 14% é um monte, né? Ou seja, uma em cada 8 mulheres vai ter esse diagnóstico de câncer de mama ao longo da sua vida. Sabendo que os principais fatores de risco são nascer mulher e envelhecer. Porque é verdade, não? Homem também tem. Sim. Mas ser mulher é um fator de risco importante e envelhecer, a cada ano a gente tem mais chance. 80% dos cânceres de mama vão ser diagnosticados depois dos 50 anos de idade. Esse é um número importante, né? 80% do câncer de mama vai ser diagnosticado depois de 50. Olha, isso é um dado importante. Que é o envelhecer, né? Que é a idade. Apesar de a gente ver hoje muito pessoas próximas, pessoas jovens tendo câncer de mama, né? Que não se ouvia falar tanto antigamente, né? Pode até discutir por que se acha que isso está acontecendo também, né? Podemos conversar sobre isso daqui a pouco. Então, na verdade, ser mulher e envelhecer. Bom, como é que a gente envelhece? Como a gente envelhece que realmente vai ser o fator de risco, né? Então, aí, fator de
gente tem um estudo lá de 2017, publicado em 2019, que mostra um risco basal nas mulheres entre 50 e 59 anos. Qual o risco dela nos próximos 5 anos de vida, nos próximos 5 anos delas de vida, de ter câncer de mama? Qual é o principal? Não, qual é a incidência? Ainda falando em estatística. 23 mulheres em 1.000 mulheres vão ter o diagnóstico de câncer de mama. Então, esse é o risco basal delas. E se A cada 1.000, 23. 23. Olha aí. É um Entre valor 50 importante. e 59 nos próximos 5 anos. Tá? Então, esse é o risco basal, independente de história familiar, independente de fator de risco. O que adiciona risco? Dos 23, se adiciona 24 casos para pacientes com sobrepeso e obesidade. Ó, isso é importante, hein? Que esse é o fator que você Principal. pode mudar, né? Isso é bom, porque esse tu pode mudar, né? Se adiciona 5 casos desses 5 anos em mulheres que bebem 2 ou mais drinks dia. Se adiciona 3 casos nas mulheres que fumam diariamente. E diminui-se 7 casos nas mulheres que fazem atividade física de 150 minutos por semana. Olha aí, ó. Aqui tu já tem aqui uma receita para quem quer. Tem muita gente que tem medo, né? Tem muita mulher que tem medo de ter câncer de mama, mas está acima do peso, não faz exercício. E essa questão de beber é uma questão que eu acho que é muito subvalorizada, né? Porque existe essa ideia de que se beber pouco, se beber moderado, não tem problema, né? E não é bem assim quando a gente começa a olhar os estudos e o risco, né, Michele? E olha isso, significativo, né? Lá do teu risco basal de 23, com obesidade, tu aumenta mais 24. Então vai para É muito, 47. né? Com É muito. atividade física, tu diminui de 23 menos 7 para 16. É só, né? Em coisas que a gente pode fazer, né? Isso é a tal da prevenção do entre outubros, que a gente tem que fazer todos os dias. É isso que é o mais importante, né? Claro que é importante fazer os exames, sim. Mas o mais importante de tudo, também acho, é essa conscientização de você, mulher, que tem que fazer exercício. Ah, mas eu não gosto, né? Remédio. Remédio. É remédio. Isso aí. Sim. Daí vamos de novo lá. Ninguém está dizendo que não precisa fazer mamografia, mas a mamografia não é prevenção, né? É uma prevenção secundária. Mamografia, ultrassom de mamas, autoexame é uma prevenção secundária. Ou seja, a gente faz um diagnóstico precoce. O que a gente sabe? Que 90% das mulheres com câncer de mama com diagnóstico precoce serão curadas. Esse é outro dado bem importante. Então, 90% das mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama, precoce isso, né? Precoce. Vai ter um. Então, hoje em dia, tem uma chance de cura muito boa do câncer de mama. Boa. E hoje, mudando de assunto, mesmo assunto, hoje em dia incluiu-se o câncer de colo de útero, como no Outubro Rosa. Então, o Outubro Rosa acaba sendo um momento onde as empresas estimulam suas funcionárias a fazerem o diagnóstico precoce. A Unimed, em Porto Alegre, aqui onde a gente está, cobra coparticipação da maioria dos planos. E no mês de outubro não cobra essa coparticipação dos exames das mulheres para fazerem o diagnóstico precoce. Olha, isso é um dado interessante, né? Olha só, isso é um dado, pô, interessantíssimo essa ideia, né? Então, você, mulher que tem Unimed, no mês de outubro, você não cobra coparticipação para fazer os exames mamografia, ultrassom mamário. Olha, interessante. Hoje, eu questionei as pessoas que nos solicitassem, enviassem dúvidas. Uma pergunta foi: existe algum outro exame além da mamografia para prevenir? Daí nós temos uma resposta: a mamografia não previne, faz diagnóstico precoce, certo? E a mamografia é muito interessante, é um exame que hoje está sendo demonizado por algumas linhas dentro da medicina pela questão da radiação. A gente já comentou isso, né, Rui? Uma mamografia equivale a um voo longo, por exemplo, daqui a Miami tem a mesma radiação que tem numa mamografia. E a importância é que na mamografia a gente faz diagnóstico antes do ultrassom mamário, porque eu pego lesões, são microcalcificações, são radiológicas, que eu não vou ter no outro exame. E sim,
É. Ultrassom de mama é muito importante também, é complementar nas mamas densas, que tem mais glândula mamária e menos gordura, vai ser muito importante o ultrassom. Porque a gente vê uma imagem branca, tu não consegue ver o que tem ali no meio, e o ultrassom vai te trazer essa possibilidade. E sobre prevenção secundária, tem a ressonância magnética de mamas e tomossíntese, que está indicado para pacientes que têm alto risco, por exemplo, lesões prévias, pré-malignas, alto risco familiar. Então, sim, pode ser acrescentado isso. O que, em geral, se recomenda após os 40 anos que se faça anualmente mamografia e ultrassom mamário. E nas mulheres acima de 75 anos me perguntam muito, tem que parar de fazer mamografia aos 75 anos? Se a expectativa de vida é maior do que 7 anos, as entidades internacionais recomendam que mantenha-se fazendo o exame. Aí hoje a gente vê, nós, né, Michele, que temos mulheres com 80 anos com expectativa de vida de 90, bem, né? 100, né? A gente espera que chegue no 100, né? Então tem muita gente que está muito bem com 70, mas tem gente que está muito mal aos 50. Né? Então a gente tem de tudo, né? Então por isso que guideline serve, né, como uma orientação, como um guia, mas lá na frente, né, Michele? Então tu lá na frente da paciente é que vocês vão decidir o que fazer, quando fazer, né? Porque lá você vai estar vendo ela. Essas são, né, as orientações de base populacionais, né? Que foi feito em grande número, em grande escala. É a mesma coisa da reposição hormonal, né? É para todo mundo, não é? Não, é super individualizado. A indicação da frequência do exame, com que tempo, olha ali. A Lídia está nos perguntando, ó, se existe algum exame de sangue que possa saber se terá sangue, se terá câncer. É uma pergunta bem interessante, né? Algum exame de sangue. O futuro vai ter muito, né? Já tem essas questões de biópsias líquidas, né? Coisas que ainda não chegaram assim para a maioria, né? Mas o futuro vai reservar, com certeza, né? Já tem algumas coisas, né? Mas de qualquer maneira, né? Tem os estudos genéticos, né? Que se fazem gerais. Eu quero fazer um exame genético para ver se eu tenho uma tendência a câncer de mama. E aí, se eu continuar bebendo, sendo gorda, fumando, quer dizer que eu não vou ter? Ou não, eu tenho lá uma tendência genética, eu vou fazer tudo da melhor maneira possível. Quer dizer que eu não vou anular esse risco? É o assunto de sempre que a gente bate na epigenética, né? O que a gente faz com a nossa genética. Os tumores são 10 a 15% dos tumores. O resto é o que a gente faz com nossos genes. Como eles se proliferam a cada dia, de maneira correta ou anárquica. E aí sempre vai ter aquela pessoa, mas eu conheço alguém que fumou até os 90 anos e nunca teve câncer de pulmão. Né? Então isso é exceção de exceção de exceção. Mas eu sempre respondo que a gente tem que fazer tudo que está no nosso alcance para que tenhamos o menor risco possível. Né? Mas lembrando que o maior risco de ter um câncer é estar vivo, né? Também. E estar vivo e viver bastante. Quanto mais você vive, maior é a sua chance. Mas a gente também tem que lembrar que quanto melhor você estiver de peso, dos seus exames, da sua glicose, né? de todos os seus marcadores de saúde e também de bem-estar, de mentalidade, espiritualidade, o que a gente quiser falar, a sua chance de, inclusive, passar por um processo desses e ter melhor desfecho é muito maior, né? E nenhum câncer nasce de ontem para hoje, né? Ele vem sendo construído ao longo de anos. Nenhum infarto nasce ontem. O corpo resolveu que amanhã vai infartar. Não, aquela placa está lá, calcificando ao longo dos anos pelos fatores de risco que estão lá naquela pessoa, né? A doença de hoje foi construída lá no passado. É verdade. Não. E quando a gente fala de fator de risco, né, também, sabe, a Michelle sabe que eu sou um fã de inteligência artificial e eu coloquei lá no chat GPT. E aí o chat GPT colocou, né, as coisas que a Michelle falou, mas ela colocou a exposição a hormônios. E daí quando ela colocou a exposição a hormônios, ela colocou um que eu tenho certeza que muita gente nem se dá conta, né? Anticoncepcional, né? Então tem muita mulher tomando anticoncepcional, aumenta o risco. Tem um estudo grande, muito grande lá, de um bom tempo, não vou saber o ano, que fala desse aumento, também não vou saber o número desse aumento do risco. Mas é um hormônio sintético que o nosso corpo não produz.
e está lá proliferando, sim, e as células de maneira incorreta, né? Então, isso é uma coisa que as mulheres têm que se dar conta, tá? O risco é pequeno, não. Mas existe e existe essa relação. Né? Deveria E estar tem um, lá no. Eu acho que tem lá nesse desenho daquele estudo, eu acho que é 4 dos 23 casos, aumenta 4 casos nos 5 anos daquele estudo anterior. o No uso de anticoncepcional. anticoncepcionais orais, né? Mas Anticoncepcionais. uma outra coisa que coloca aqui, eu gostaria de, nós poderíamos fazer uma correção aqui, né? Porque o chat GPT, tu pode também ajudar ele, né? Ele coloca que a terapia de reposição hormonal, Ah, vamos ajudar ele. né? Ele Saiu um tem que estudo especificar este melhor, ano. né? Sai- Tudo não é para todo mundo, né? Saiu um estudo esse ano, agora em 2024, no Breast Cancer, Cancer Breast, falando que um multicêntrico, analisando múltiplos estudos, dizendo que o estradiol, de forma isolada, é protetor do câncer de mama. Repete para o Então, pessoal, hein? Acho que isso vale até um repetir. estudo deste ano, baseado no. Estudaram vários outros estudos, dizem que o estradiol, de maneira correta, para o paciente correta, na dose correta, protetor do câncer de mama. Olha só. O que já vem vindo, né? A gente já vem vendo esses estudos. Agora, esse ano, no início do ano, saiu esse grande estudo. No início do ano não, foi recente que saiu esse grande estudo. E desmistificando aquele outro grande estudo, que é o WHI, lá de 2002, que falava que aumentava o risco de câncer de mama e o risco cardiovascular. Hoje, as sociedades de cardiologia já protegem o uso de hormônios na menopausa como proteção cardiovascular, pelo efeito do estradiol no coração. Então, pelo menos até os cardiologistas vão parar de brigar com a nossa reposição hormonal. De maneira correta, que não é igual para todo mundo, tem que ter uma boa eliminação desse estradiol, uma boa metabolização, né? Não é só usar. E aí a gente pode ler, ter um bom intestino, ter um bom fígado, ter um bom rim, beber água. Né? As pessoas não bebem água. Né? Não bebem água. É uma coisa absurda. É muito impressionante o número de pessoas que tomam menos de 1 litro de água por dia. Se alguém bebe menos de 1 litro de água por dia, que é horrível, né? Pode falar aqui, né? Claro que E teria que se de beber bem mais. preferência, uma água de boa qualidade, né? E ainda nós ainda teremos que ainda falar sobre boa qualidade de água, né? Porque pH não tem da como água. pH, tudo, a gente não tem como eliminar a toxina se a gente não fazer, né? Se a gente não urinar, se a gente não fizer, né? Se não tiver um intestino que funciona regularmente. Inclusive já tem estudo mostrando, né? A disbiose intestinal, que essa desregulação das bactérias do intestino, levando a uma reabsorção de estrogênio, de alguns tipos de estrogênio, né? Toda metabolômica, e isso aumentando Tem um o nome, risco, né? né? Estroboloma. Estroboloma, Botarem né? Esse nome aí aí. no chat GPT vai aparecer o que é estroboloma. É, É a exatamente, né? recirculação do estradiol que deveria ter sido eliminado. É. E aí a gente vê, né, o fígado também como é importante, né? Um bom fígado para poder fazer todo esse detox, porque todos esses hormônios eles vão ter que passar no fígado para poder ser envelopado, para poder ser eliminado. E aí tá bebendo, tá com gordura no fígado, porque antigamente a gente via gordura no fígado muito mais em homens, mas hoje eu também tô vendo muitas mulheres com gordura no fígado. Né? Aumento da obesidade, É. né? Os pacientes me dizem como é que tem gordura no fígado. Uma paciente me disse essa semana, ó, eu adorei. Como assim, doutora, gordura no fígado? Sim, gordura visceral dentro da tua barriga. Então, tipo coração de galinha, que tem uns que tem muito mais gordura do que outros. É, tipo isso. É assim que ficam teus órgãos. Eu adorei a Boa, comparação. boa A essa, ótima maneira de ideia. visualizar. É. Tipo E coraçãozinho de galinha. E é bem isso, tá? E todo mundo que está acima do peso, que está com obesidade, a gordura também está lá dentro dos seus órgãos, está no meio dos seus órgãos. O fígado, ele fica lá dentro do seu fígado, impedindo, inclusive, que o fígado consiga fazer as suas funções, que é filtrar, que é detoxificar, né? Aí tem uma série de problemas, né? Uma série de problemas, né? E tá lá, né, no estudo, por isso que aumenta. A obesidade é um super fator de risco, né? Deviam botar na balança, assim, ó. Obesidade causa câncer. Deveria, Toda a né? balança da farmácia, obesidade causa câncer.
É a parte que eu vejo que não se fala muito, nessa questão do peso, e eu volto à questão do álcool, né? Eu acho que são duas questões que as mulheres não estão, eu não sei se elas estão bem informadas ou existe quase, a gente tapa um pouquinho isso, né? Ninguém quer falar muito sobre isso, ninguém quer entender muito isso, né? Porque é sério, né? E obesidade, o teu dado aqui é, assim, ó, inquestionável, né? Super comprovado cientificamente, né? E um aumento de risco na obesidade gigantesco, né? E aí a gente vai ver o que a gente pode fazer, né? O que cada um de nós pode fazer, o que você, mulher, pode fazer, então, para mudar um pouco disso. Cuidados entre outubros. Estamos nós em outubro falando sobre os cuidados entre outubros. Mas adoram me dizer assim, né? Mas eu amo um doce, eu não consigo ficar sem um doce. Ame a sua mama, não queira ter um câncer de mama. Ame seu olho, pontinha do dedo do pé que vai ter que ser tirado se tiver diabetes. Que é outra epidemia, né? É o diabetes, é a obesidade, é o câncer, é as doenças cardiovasculares que estão, inclusive, parece que acelerando, né? A gente está vendo muitos casos. E alguém colocou lá no início da live, Michele, que acho que a filha teve com 35 anos câncer de mama. Isso tem questões mais genéticas, né? Possivelmente, mas a gente tem que entender o caso todo, né? O que a gente sabe sobre o histórico familiar, falando em exames genéticos, né? Que tem a mesma pergunta. Quando a gente repete muitas pessoas na mesma família, alguns cânceres, como câncer de mama precoce, câncer de pâncreas, câncer de próstata, está indicado, tem uma tabela com todas as indicações. Mulheres com câncer de mama menor do que 35 anos devem fazer um teste genético para risco aumentado de câncer de mama, que os mais conhecidos são BRCA1 e BRCA2. Essa moça de 35 anos tem que ter feito, porque se ela tiver uma alteração genética, ela tem um risco muito aumentado de câncer de ovário. Então, é indicado que ela retire esse ovário. Porque se ela não retirar o ovário, ela tem uma chance de, dependendo do gene, de 69% de ter risco de câncer de ovário. A Anaí falou aqui, ó, que ela, sim, ela fez o genético, E deu? provavelmente. Ela disse o que deu? Ela colocou aqui. Oi, voltou aqui, ó. Não, ela não diz o que deu, mas ela disse que ela fez, sim. Ah, então conta Ó, pra a nós, Maristela Anaí. também, tive câncer de mama. Ó, a Aos Maristela falou, 37 tive anos. câncer de mama aos 37. Fiz um mapeamento genético, deu negativo. Tá? Bem, então, os fatores ambientais que a É, gente tem que cuidar, hein, gente? os fatores E a gente ambientais, reescreve essa história, né? é, Ó, ó, deu não deu. negativo também da filha da Anaí. Que bom. É, que O que é bom, né? bom, né? O que é ótimo. Então, é o que a gente pode fazer por elas, né? Mudar o estilo de vida. Diminuir os fatores de risco dessa alteração genética. É, E essa questão do exame genético familiar é super interessante, porque eu volta e meia eu tenho pacientes assim, a minha irmã teve câncer de ovário com 40 anos, mas nenhum médico investigou, e agora eu tô com câncer de mama, daí eu fui fazer e deu positivo. É uma doença que poderia ter sido evitada, né? é. Então, acho que esse é outro ponto importante, né? Câncer de ovário ou de mama numa mulher jovem tem que avaliar uma investigação mais profunda, talvez genética, conversa com seu médico sobre isso. Câncer de mama triplo negativo em qualquer idade, que é a questão de receptores hormonais. Tem alguns fatores que a gente não vai conseguir abordar todos, existe uma tabela que, inclusive, os planos de saúde cobrem essa investigação genética, né? O SUS, eu acho que não. É. Como fazer se são congruentes? Se o correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Correria do dia a dia e saúde mental e prevenção. Pedro, tu tem toda a razão, né? Não é fácil. A gente tem uma vida muito corrida, uma vida muito mais estressada que, inclusive, eu gostaria que todos os meus pacientes
tivessem. Mas o que a gente tem que fazer? Primeiro, é a gente entender o problema. Porque se a gente nem sabe qual é o problema, tu não sabe nem como começar a tratar o problema. Então, a primeira coisa para todo mundo é entender o problema e encarar o problema de frente. E encarar o problema de frente é o problema. Ah, não tenho tempo para fazer exercício. Eu sou ansioso e não consigo, e eu acabo descontando comida, né? E a gente começa, né? E aí a gente começa a dar culpa. Ah, mas é porque alguma coisa, né? Eu sempre digo para a Michelle assim, né? Ah, eu não faço exercício porque X. Ah, não, eu tô acima do peso porque Y. Quando a gente começa a dar esses porquês, né? Essas A gente deixa. explicações que não levam Não, e para aquela, ninguém, na né? minha família, todo mundo tem gordura no fígado, é assim mesmo. Todo mundo é É. obeso, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, né? Todo mundo tem o mesmo hábito, não precisa ser assim mesmo. Às vezes os pacientes vão fazer o ultrassom do fígado, falando mais assim, às vezes até de homem, aí faz o ultrassom e diz, não, mas tá com gordura, uma gordurinha só no fígado. Mas tipo assim, uma coisinha, hoje tá todo mundo com gordura no fígado, então não tem problema. Tem E problema, pessoal. Tá? o Você tá com fígado esteatose não está hepática, funcionando gordura no bem. fígado? Não tem problema, né? E como está tudo interligado, né? É. É isso que Alguém pergunta. a gente fala da medicina integrativa, que esse nome agora é tão abominável, porque existem vários tipos de abordagem, mas é isso, é tudo integrado. Se o fígado não está funcionando bem, não vai eliminar Não vai os eliminar. metabólitos ruins, o hormônio, as É, questões que vão aumentar o risco do câncer de mama, por exemplo. é. Alguém perguntou por que hoje isso está acontecendo nos jovens tão cedo. Tem algumas coisas que não tem resposta ainda, né, científica para isso. Eu acho que é estresse, eu acho que é alimentação. Não, também acho. A Maristela falou antes do câncer, minha vida era muito corrida. Isso é uma verdade, né? Como tem gente e que, inclusive, o câncer foi um chamado para a pessoa repensar a sua vida. Isso é interessante, né? Porque tem muita gente que o câncer parece que foi um chamado para a pessoa repensar as coisas que está fazendo na sua vida. Né? E é Tem muito comum. gente que repensa e tem gente que não repensa, E tem gente que não repensa, né? que não escuta Exatamente. a oportunidade. Exatamente. Tem gente que vai olhar isso né, como um grande chamado para mudar, e tem gente que não vai mudar. E aí que eu gosto de que a gente sempre tem aquela oportunidade. Né? E, na verdade, o corpo dá muitos sinais antes do câncer de que alguma coisa está errada e que precisa mudar. A gente faz isso muito no consultório, né, Michele? Só que eu vejo que tem muitos pacientes que não. Nós ficamos extremamente. Isso acontece muito, né, Michele? A gente está lá preocupadíssimo com o paciente, meu Deus, ela precisa mudar esse estilo de vida, ela precisa baixar a glicose, olha só essa insulina, essa glicada, olha só esse fígado e o peso. E a pessoa tá tranquila, como se nada tivesse acontecido. E eu e a Michelle lá nos escabelando para ver o que nós vamos fazer, né? Suplementação, como é que nós vamos ajudar essa pessoa, né? A gente chama nutricionista e vamos melhorar a dieta, e como é que a gente. E então a gente tá vendo que isso lá na frente vai dar problema. Em contraponto, a gente tem muitos pacientes que estão muito bem, com muito mais idade, que dizem que, aos 70, que dizem que estou muito melhor de saúde, me sinto muito mais viril do que aos 50. É verdade. Aliás, esse é um outro ponto que eu vejo bastante também. Porque quando o paciente chega a primeira vez, né? E ele toma aquele choque de realidade, tem uns que a gente vê que eles tomam aquele choque e começam a fazer as mudanças, e aí é muito lindo de ver essas pessoas, 3 anos, 5 anos, né? o que fazem de mudanças, né? E todos conseguem mudar, né? Independente da idade que chega, né? A Todos Michelle que tem querem, isso todos que que querem, querem. né? A Se Michelle não deve ter quiser, não paciente. adianta nos perguntar, né? É, tem paciente de 15, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80. Não tem hora para mudar, né? A gente sempre pode mudar. Vamos ver o que Olha lá, a Isabel mais está colocar aqui. concordando que o corpo dá sinais. Sim, ele vai dando sinais antes Ele de que as sempre vai dar sinais. coisas não estão bem. Mas às vezes é difícil da gente achar esses sinais, né? Ou a gente não quer ver, ou a gente se esconde um pouco, Não, né? mas a gente está muito
muito condicionado ainda a uma medicina muito de medicamento, né? Eu tô com dor de estômago, não é porque eu tô comendo mal, né? É porque eu não tô tomando omeprazol. É, Então, eu vou tomar omeprazol. Daí exatamente. a vitamina B12 vai cair, daí eu vou ficar cansada, vou ficar com esquecimento, daí eu vou tomar um remédio para esquecimento. E o corpo tá te avisando, tá te dando sinal. Ele muda, tu dá um remédio, tu esconde aquilo, vai lá É, de novo. Ou aquele que me diz, mas eu não tenho nada, eu sou super saudável. Não tem como ser saudável comendo mal e estando é, acima do peso. a conta vai chegar. A conta vai chegar. Aliás, Michele, acho que tu tocou um ponto bem importante, né? Porque a gente vê, isso eu vejo, muitas meninas e adolescentes que comem muito mal, mas elas têm um peso baixo. E por elas terem um peso baixo e se alimentar mal, elas acham que estão imunes. Bem, E aí essas meninas que viram mulheres, que muitas vezes aos 30, aos 40, tu vê que elas declinam a sua saúde de forma impressionante, porque tiveram uma vida toda, comeram o que quiseram, muitas nem fizeram muito exercício, mas se alimentaram muito mal, mas eram magras, por uma questão de constituição. Mas a conta chega. Ela pode deixa eu- até tardar, mas ela olha chega. quem apareceu ali, o nosso cardiologista mais romântico do Brasil, Dr. Walter Pinho, Doutor dizendo que emoções Walter, né? positivas facilitam a cura. É E verdade. nós sempre comentamos, né, Rui? Emoções negativas parecem estar muito associadas à doença, como o câncer. Muito associada. Tem, inclusive, estudos mostrando que pessoas que são mais positivas quando estão fazendo químio têm melhores resultados. E que as pessoas que vão fazer químio com uma percepção negativa, ou que são mais negativas, tendem a ter piores desfechos. Né? Pessoas que têm algum tipo de religiosidade, espiritualidade, pessoas que fazem oração, que têm uma crença em algo maior, quando passam, inclusive, por grandes dificuldades, conseguem ter melhores resultados. Né? Olha o pessoal falando aqui do Dr. Pinho, ó. Parabéns, doutor Walter, eu aprendi muito com você. Olha aí, ó, legal, a Isabel, a Lídia, né? E Legal, né? Porque isso que é, né? O coração está íntimo, muito, muito ligado às emoções, né? Aliás, o Walter dá essa aula de que os sentimentos, né? Tudo que é sentimento de mágoa, de tristeza, de raiva, todas essas coisas vão, né? Vão de alguma forma prejudicar o nosso corpo de forma física, no fim, né? a gente vê, né, em geral, os cânceres de mama, a gente associa as pacientes dizem, né, foi depois de uma separação É, horrível. exatamente. Depois que eu comecei a ler sobre isso, eu sempre pergunto para as pacientes, e normalmente tem, né, Michelle? Bem, e Algum... está lá na nossa base, né, na nossa base de tratamento é isso, é gerenciamento do estresse, porque o É, problema vai existir para mim e para ti, como é que eu vou encarar o problema vai ser diferente. é. É como a gente lida, né? O estresse está para todo mundo da mesma forma. Agora, como tu lida, como tu interpreta e como tu reage ao estresse, que são os grandes chaves. Não são fáceis, mas são possíveis através de N ferramentas para que a gente mude um pouco também esse processo de estresse, né? Aliás, eu não sei se no chat GPT aqui colocou como fator de risco o estresse, mas é um Eu acho grande que sim, estresse. acho que sim. E tá lá no nosso, no que a gente fala todo dia, né? Gerenciamento de estresse, adequação do sono, alimentação saudável, atividade física. Tá lá. É isso aí. Essas Isso é são as bases da prevenção. saúde Isso é e da prevenção de prevenção do doença. câncer ou de qualquer outra, né, de todas as doenças, né? Olha aí, Viver doutor Walter. melhor. Comer pela metade, caminhar o dobro e sorrir o triplo. E no Outubro Rosa a gente aproveita o desconto do plano de saúde para fazer uma mamografia. Olha aí, ó. Muito bom, né? Com a certeza. Sabe que eu sou uma pessoa que não tem essa angústia com a mamografia. As pacientes dizem assim, ai, doutora, eu fico tão nervosa todo ano, toda vez que eu vou fazer a mamografia, ultrassom mamário. Daí elas fazem o exame, veem que não deu nada e dizem, ufa, esse ano Tô- eu não tive o eu tô livre. diagnóstico. Tô Eu tô livre. livre. Então não é esse o objetivo, né? Não. É. E às vezes usam até isso como uma desculpa para, de repente, ter comportamentos não tão Como é que eu saudáveis. tive câncer de mama se eu faço mamografia todo ano? É, exatamente. Perfeito. Michele, vamos lá, ó. Eu não gosto de lives muito longas. Pessoal, o que vocês querem mais nós perguntar pra gente?
Eu quero resumir tudo que a gente falou lá no começo, para ficar como um resumo aqui no final, né? O que que a gente sabe? Exatamente, isso aí. O O que que a final gente é tem o... naquele estudo lá, né? Risco de câncer de mama vai aumentar, o fator de risco é ser mulher e aumenta o aumento da idade. Então, 80% após os 50 anos. O que que a gente tem de estudo? Risco de 23 em 1000 ao longo da vida, a obesidade aumenta 24, o tabagismo aumenta X, consumo de bebida alcoólica aumenta isso. E a diminuição pela atividade física. Isso mostrou um grande estudo. Então, é isso que a gente tem que aprender. Então, é o que a gente faz. Prevenção é a prevenção primária, que é as coisas do dia a dia. Prevenção secundária é o diagnóstico precoce, que é fazer o exame anualmente, que sim tem seu valor. Lembrando que 90% dos diagnósticos de câncer de mama precoces têm cura. Perfeito. É isso aí. Ó, a última pergunta aqui, ó. Displasia mamária pode evoluir para câncer? Nome displasia mamária só não. Não é fator de risco de aumento de câncer. Pode ter alguma classificação lá de lobular in situ. Ó, outra pergunta da Lídia. De outubro a outubro, fazendo exames de mama anual, pode surgir um câncer de mama agressivo? Pode. Pode. Né? Pode. Tem pacientes que Inclusive, fazem câncer de mama e daqui 6 meses palpam um nódulo enorme na mama. inclusive, né, métodos diagnósticos não são perfeitos. Né? Existem falhas em todo tipo de método diagnóstico. Né? Por isso que a prevenção, independente se o teu exame deu bom ou não, é fundamental sempre. E corre o risco de acontecer uma fatalidade dessas. É. A gente não está livre. O câncer de colo de útero é um exemplo, que é o segundo câncer mais comum na mulher, é o câncer de colo de útero, né? Os estudos populacionais de posto de saúde do Brasil dizem que 70%, existem 70% do risco de falso negativo. Ou seja, dizer que é negativo e, na verdade, ter alguma lesão. Então, o Papa É verdade. Nicolau em si, um grande exemplo disso. Né? É. Eu que Aí, atendi no SUS por muito tempo, via isso. Né? A mamografia ó. previne câncer, Cecília, volta lá, no começo da live. É. Mamografia é diagnóstico secundário, tu já tem a doença e faz o diagnóstico, certo? Prevenção é o que tu faz todos os dias. Perfeito. Olha as meninas. Ó, aconteceu com elas, 6 meses não tinha nada. É isso aí. É. Pode vir muito rápido. Prevenção sempre. Cuidar os fatores de risco, hábitos, isso é o fundamental. E mesmo assim pode acontecer. Mas mesmo que aconteça, você vai estar muito melhor preparado para enfrentar o que é que você tiver que enfrentar, se você tiver bons hábitos. Né, Michele? Mais alguma coisa, Michele? Não? Tô satisfeito? Tá E é ótimo. aquela é o mesmo assunto, outro assunto, né? Tá lá, tem estudo que diz assim, a pessoa que mais sobrevive à internação de uma UTI é quem tem mais massa muscular. Ah, ótimo assunto para nós terminar, né? Todo mundo tem que cuidar dos seus músculos, né? Porque quem entra no hospital com menos músculo tem mais chance de não sair do hospital. E quem Né? enfrenta um tratamento para um câncer que por eventualidade vai ter e tiver mais saúde, tem mais chance de sair bem dessa. Perfeito. Isso aí, Michele. Perfeito, tá? Tá ótimo. Ó, tem mais uma. Radiações pode fazer mal? E Cecília chegou atrasada. Cecília, uma mamografia equivale a um voo longo, ou seja, daqui a Miami equivale a uma mamografia. Sim, radiação faz mal. Agora a gente tem que botar numa balança o que é que a gente vai escolher. Por exemplo, a mamografia, eu acho que vale muito mais a pena fazê-la do que não fazer. É. Eu tenho tabela sobre radiação, né? Eu sempre mostro para a Michelle, né? Que nos Estados Unidos se recomenda no máximo 50 milissieverts por ano, tá? Uma mamografia tem 0,4 milissieverts. É muito pouco, tá? Um voo longo tem 0,4, dependendo do voo, né? Então, Fala né? os outros para nós. Por exemplo, uma tomo de coluna, 6 milissieverts, uma tomo de abdômen e pelve, 10. 50 é um limite, digamos assim, saudável. Um PET scan, né? O PET scan é 25, né? Que é um exame que tem maior radiação.
né? Mas radiação faz parte da vida um pouco, né? Você não, Estar muita vivo aqui, radiação, nós estamos aqui na radiação, né? aqui nós estamos na radiação. A live vai ficar salva, a princípio vai ficar no meu Instagram e na da doutora Michelle também, né? Depois Porque tu vai me marcar na hoje eu hora vou de marcar, publicar. hoje eu vou marcar a Michelle, né? E depois eu também coloco lá no meu YouTube, Dr. Rui Ramos, para quem quiser ver lá no meu YouTube. Radiação no celular, exatamente. O celular tem radiação, tudo tem radiação. Do Né? lado A da gente tem. cama, carregando Exatamente. do lado da cama. Wi-Fi, toda essa coisa. Né? É importantíssimo que a gente, né, que a gente cuide. A gente não vai conseguir eliminar todos os fatores. A gente consegue reduzir o que a gente consegue e trabalhar no lado positivo, fazer exercício físico. A doutora Michelle falou muito bem, né? Isso aí. Né? Pessoal, valeu, muito obrigado. Um obrigado especial à doutora Michelle, que aceitou meu convite para a gente falar sobre um assunto tão importante nesse mês, mas em todos os meses, que é importante a gente Entre falar sobre outubros, isso, né? é o mais Entre importante. outubros. Né? E semana que vem a gente volta aí, mais uma live às 20 horas e 30 minutos. E para vocês todos aí, para quem achar que essa live é importante, depois manda um aviãozinho para ela aqui, ó. Vai estar salva essa live. Vai estar no meu Instagram e no da doutora Michelle Spader, para quem não conhece ou não segue a doutora Michelle, né? Doutora Michelle S.P.A. Spader, né? Vai estar salvo aí. E Tá podem nos salva. mandar perguntas, né? A gente continua respondendo. Exatamente. Ah, é verdade. Então tá, pessoal. Um abraço, Tchau, uma boa semana a tchau, todos. boa noite, boa semana. Tchau. Obrigadão.